A advocacia tributária é o tema do Carreiras de hoje. Eu vou visitar o escritório do advogado Eric Bezerra, que vai contar pra gente os detalhes desta profissão. Vem comigo! Advogado tributário é aquele que vive às voltas com números, cálculos e siglas dos vários impostos que existem no Brasil. Mas será que é só isso? Esta é uma pergunta para o advogado Eric responder. Vamos lá! Olá, tudo bem? Podemos entrar? Pode sim. Obrigada. Então vamos lá. Eric, tudo bom? Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Estamos bem curiosos para descobrir o que faz um advogado tributário. Conta tudo pra gente. Então, Eric, é verdade que o advogado tributarista vive mesmo às voltas com números, contas e aquela sopa de letrinhas dos impostos que existem no Brasil? O advogado é obrigado a saber uma alíquota de um imposto, ele é obrigado a saber quanto é que você pode reduzir daquele imposto, quais são os estados que têm uma carga maior, uma carga menor. Então, basicamente, a gente realmente mexe com números e com cálculos. Mas os cálculos mais específicos a gente repassa para um contador e ele faz isso aí através do conhecimento que ele adquiriu, né? E na prática, onde e como atua o advogado tributarista? Olha, o advogado tributarista, ele é um advogado que ele não atua hoje como qualquer outro advogado. A gente tem dois níveis de atuação. A gente atua no âmbito administrativo, que seria junto aos conselhos de contribuintes, dentro do Ministério da Fazenda ou nas secretarias de Fazenda. Quer dizer, a gente atua na instância administrativa federal, estadual e municipal e atua na instância judicial, como qualquer outro advogado. O que te levou a procurar essa área, a atuar nesta área? Olha, o que me levou a procurar nessa área foi, vamos dizer assim, um nicho de mercado. A advocacia tributária, diferentemente das outras advocacias comuns no Brasil, como a advocacia penal, a advocacia trabalhista, a advocacia civil, é uma advocacia especializada, né? Você tem que estudar muito, você é obrigado a estudar, porque a legislação ela está em constante mudança, e com isso faz com que você procure se atualizar sempre. E como é o seu dia a dia aqui no escritório? Aqui é o seu gabinete, a sua sala. Como é que é o seu dia a dia? Olha, normalmente eu chego pela manhã, eu me atualizo através dos sites hoje que trazem notícias tributárias. Eu entro em alguns sites, por exemplo, me atualizo, leio também, entro no planalto.gov, onde são editadas as leis, onde são publicadas algumas das leis novas que existem no Brasil. Depois disso, eu começo a resolver os casos concretos dos clientes. Eric, eu estou curiosa para saber como é que funciona o restante do escritório. Quem é que pode nos dar a dica? Vou te levar para minha assistente, então, doutora Luciana. Essa aqui é a doutora Luciana. Tudo bom, Luciana? Noêmia. Sou o doutor Davi, também outro advogado, também que Como trabalha vai? na área tributária. Todos Tudo aqui bom? fazem o direito tributário. Aham. Então ela também lida todo dia com as questões tributárias, é meu braço direito junto com o doutor Davi. Tá. Certo? E coordena o escritório como um todo no Brasil. Como que é o dia a dia do escritório aqui? Ai, Noêmia, é uma correria danada, viu? A gente tem que se virar em mil, atender todas as exigências dos clientes, dar andamento aos processos, atender os advogados das filiais, né? Que eu não sei se o doutor Eric te contou, acho que deve ter te contado que a gente tem filiais em Salvador, Boa Vista, Manaus, Belo Horizonte. Então a gente tem que também dar sempre essa assistência aos advogados de lá e aos clientes de lá também. Então, assim, resumindo, é uma correria danada mesmo. E você gosta da área tributarista? Eu gosto muito. Eu não me vejo fazendo nada em outra área do direito, que é uma área que a gente tem que raciocinar bastante, tem que estudar muito sempre, né? Tem muitas normas todos os dias modificando, então é o que eu gosto de fazer mesmo. Hoje o cidadão, o contribuinte em geral, ele tem procurado saber o que ele paga. A gente tem notado que o cidadão tem procurado esclarecimentos a respeito do que ele gasta.
E com isso, as consultas aumentaram na área tributária, né? Às vezes você é um prestador de serviço, recebe o pagamento de determinadas atividades que você faz e, de repente, você ali naquelas atividades que você presta, você pode reduzir um pouco aquela carga, fazendo com que, vamos dizer assim, o valor não alcance uma tributação maior. Uma série de mecanismos que a gente orienta o contribuinte visando a redução dessa carga, né? E as pessoas jurídicas em si, eles já procuram por necessidade mesmo, porque a carga tributária de uma pessoa jurídica hoje, dependendo da atividade, gira entre 30% e 40%. Eu acho que você tem que estar plugado com o mundo em geral, né? O que saiu de novo em outros países, o que a legislação mudou, o que os governantes pensam a respeito disso. Isso é importante, até porque você tem, quando você lida com multinacionais, eles estão querendo que você saiba a legislação do seu país e a legislação do país de origem da multinacional, né? Eu me lembro que eu trabalhei com japoneses já e eles queriam que eu soubesse tudo sobre o que era a legislação no Japão. Tributária japonesa. Tributária japonesa. E eu tive que entrar naquele mundo, não sabia japonês, tive que contratar um tradutor, tive que sentar com ele. E em um mês eu me preparei para fazer a primeira reunião com essa empresa japonesa e conseguimos realmente fazer um trabalho para eles grande. Professora da UNB, que preencheu, ela era professora de matemática e errou o cálculo matemático na declaração do imposto de renda dela. Então isso foi um constrangimento total, porque nós chegamos para ela, conversamos com ela e perguntamos, professora, o que houve? A senhora foi autuada, está aqui a autuação, mas o que houve? Eu falei, eu não acredito o que aconteceu. Eu há 20 anos dou aula de matemática e errei o cálculo da minha declaração do imposto de renda. E realmente errou em uma conta simples. Agora, com isso causou um sério problema para ela, né? Porque ela teve que pagar uma multa, teve que recolher a diferença. Então são casos assim que você jamais imaginaria que pudesse acontecer. No próximo bloco, o que fazer para ter sucesso na carreira de advogado tributarista? Estudantes tiram as dúvidas com o nosso entrevistado, Eric Bezerra. É daqui a pouquinho, não saia daí. O tema do Carreiras de hoje é a advocacia tributarista. Nosso entrevistado é o advogado Eric Bezerra, que agora vai responder às dúvidas dos estudantes. Meu nome é Marcos Vinícius, gostaria de saber se precisa de especialização para ser tributarista. É muito importante que o universitário procure fazer uma especialização, já que a área tributária, ela dentro do contexto da graduação na universidade, é um período muito pequeno em que ele vê essa matéria. Então é muito interessante que ele faça uma pós-graduação para poder ter um conhecimento mais específico e começar a se ambientar com a matéria tributária. Meu nome é Alessandro Carvalho Mello, eu gostaria de saber se o profissional tem que ser bom de matemática e economia. Ele tem que ser bom, mas ele tem que ser cercado por profissionais também que conheçam mais a fundo essas matérias, né? Tem que ter um bom contador do lado para executar planilhas, elaborar cálculos aí, de tributos em geral. E o matemático para, de repente, fazer um cálculo de atualização atuarial, por exemplo, trazer um valor que o contribuinte pagou indevidamente há alguns anos atrás e trazer esse cálculo até o dia de hoje. Ele tem que ser um perfil de um acadêmico, de um bacharel, que queira, que goste de estudar, que entenda que o estudo vai proporcionar a ele um conhecimento profundo sobre a matéria, que é o que o cliente deseja. A gente tem que analisar de uma forma muito concreta, muito matemática, né? Nós não somos engenheiros, nem somos aqueles profissionais economistas, mas nós temos que analisar sob essa ótica também. Então a gente tem que saber que o bolso do contribuinte está sendo onerado. Leitura é fundamental. E o tempo de experiência. Quanto mais cedo começar, mais tempo e mais cedo ele vai chegar a um nível de excelência. A um nível, vamos dizer assim, onde ele conseguirá entender melhor
os problemas e resolver os problemas de uma forma mais rápida e de uma forma mais pontual. Meu nome é Gustavo, eu gostaria de saber com qual legislação o advogado tributarista trabalha. Ele trabalha com a Constituição Federal, ele trabalha com o Código Tributário Nacional e as legislações dos impostos especificamente. Então, a legislação do imposto de renda, a legislação do ICMS, do imposto de produtos industrializados. Então, cada legislação individualmente. Meu nome é Grace, eu gostaria de saber se a advocacia tributarista trabalha com outros ramos do direito. Trabalha com outros ramos do direito, sim. Por exemplo, existe hoje um ramo que é o penal tributário, onde envolve os crimes de sonegação, evasão de divisas. Então, realmente, outros ramos de direitos a gente utiliza como um todo. Meu nome é Gustavo, eu gostaria de saber se o advogado tributarista pode resolver débito dos clientes com a Receita? Ele pode não, ele deve. Hoje a União é representada pela Secretaria da Receita Federal, que congregou os tributos oriundos dessa secretaria, e como também os tributos previdenciários, né, as contribuições previdenciárias. Então, na verdade, ele tem o dever de saber e de estudar a legislação tributária federal para entender o que deve fazer para ajudar os clientes, os contribuintes como um todo. Primeira coisa que eu recomendo é ele procurar um escritório, né, que ele procure um escritório que atue nessa área, né, e que ele comece a estudar efetivamente. Meu nome é Graziela, eu gostaria de saber em termos profissionais e financeiros o que é melhor, atuar na área pública ou privada. Antigamente era muito interessante e muito bom para o advogado atuar na área pública como um todo, né? Mas hoje a iniciativa privada ela tem condições de dar o conforto e a condição necessária para que um profissional atue nela, devido até à carga tributária hoje existente no Brasil. Meu nome é Aline Souza, eu gostaria de saber quanto ganha um advogado tributarista. O ganho do advogado tributarista é suficiente para você ter uma vida confortável e uma vida em que você se dedica, vamos dizer assim, você tem uma dedicação exclusiva para esse tipo de atividade. Ela dá condições de você atuar exclusivamente nessa área tributária. Oi, meu nome é Inaê, queria saber qual o segredo para ser bem-sucedido na carreira. Primeiro, ser perseverante. Segundo, saber que o mercado ele sempre vai ser competitivo, que a competição faz parte da nossa atividade de advogado. E estudar. Estudar muito, estar sempre procurando aprender. Eu fiz a graduação como todo mundo e após isso comecei a me especializar nessa área, né? Eu fiz uma pós-graduação, depois cheguei a fazer um mestrado e fiz por último um doutorado. E sempre na área tributária, me especializando em tributos. É lógico que a gente vai chegando a um ponto que você vai começando a globalizar esse conhecimento. Você não pode se restringir ao Brasil só. Hoje você vê a quantidade de estrangeiros que têm investido no Brasil e a gente tem que entender como é que funciona o direito tributário lá e aqui. Então, por isso que eu optei até em fazer um doutorado fora. Então, para conhecer a legislação de outros países, comparar com a nossa, né? E chegar à conclusão de que o Brasil hoje é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Por isso, é difícil para o advogado tributarista atuar num sistema complicado como esse? Muito difícil, porque você tem que ter muito conhecimento e tem que ter, vamos dizer assim, uma certa... não vou dizer paciência, mas você tem que entender o sistema como um todo, né? E saber que você tem que buscar brechas na legislação para poder defender o contribuinte. Pela sua experiência internacional de conhecimento de sistemas tributários de outro país, o que você encontrou de interessante e que diferencia tanto do sistema tributário brasileiro? Olha, eu encontrei primeiro uma simplicidade. Eu encontrei uma progressividade. O que quer dizer? Eu encontrei países em que, se você realmente tem uma riqueza maior, você paga uma maior quantidade de tributo. E encontrei também uma simplicidade nesse pagamento. Hoje você chega na Europa, por exemplo, na Espanha, você preenche apenas um documento e você recolhe mensalmente ou bimestralmente aquele tributo. Meu nome é Marco Antônio, sou importador. Gostaria de saber se tem estresse na profissão e se sim, quais são. Existe. A advocacia como um todo ela é uma atividade estressante, porque o advogado ele tem que lidar muito com prazos, ele tem que lidar com a cobrança dos clientes e com a responsabilidade perante os clientes e com a ética profissional. Meu nome é Marcos Freitas, eu gostaria de saber se tem tempo livre
para desenvolver outros interesses é importante na carreira. A gente tem que saber aprender no decorrer da profissão a dividir os nossos horários de acordo com a necessidade. Então, é muito importante que a gente procure outras atividades, atividades de lazer, atividades culturais. Quer saber o que o Eric faz para driblar o estresse? Daqui a pouco ele mostra pra gente como relaxa nos momentos de folga. E se você tem alguma sugestão para o programa, é só mandar um e-mail para carreiras@stf.gov.br. A gente volta já já. Como ninguém é de ferro, ter um hobby também deve fazer parte da vida de um advogado tributarista. É o que acredita e faz o Eric Bezerra. A gente vai lá descobrir o que ele faz nas horas vagas. Céu azul, ar fresco e muita água são as pistas do hobby do Eric Bezerra. Eric, mas que hobby bacana! Gostou? É um lugar, realmente dá para tirar um pouco do estresse, da tensão, né? Então vamos bater um papo dentro do barco. A gente tem um grupo de amigos aqui em Brasília, nós nos associamos e, vamos dizer assim, e fazemos dentro de um barco, a gente fez uma associação para que todos pudessem navegar, né? E eu trouxe hoje para participar conosco dessa velejada o Sérgio Vinícius, que é um amigo meu, é capitão amador, ele já foi da Marinha e hoje ele ensina pra gente muito macete, muita coisa de vela. Qual é o grande barato de velejar? Estar com os amigos no Lago Paranoá. Uma sensação de liberdade, é uma sensação de tranquilidade, é uma sensação de, vamos dizer, de leveza mesmo, de você realmente sente uma paz interior muito grande, né? A vela, ela nos proporciona isso. Você consegue conversar com os amigos, ouvir as histórias dos amigos sem ser interrompido por um telefone, pela secretária, quer dizer, você tem toda uma tranquilidade nesse momento. E há quanto tempo você veleja? Olha, velejar eu velejo há 3 anos, quase 4 anos. Agora, navegar eu já navego quase há 8 anos. Né? Tem que ter uma carteira especial? Existe. Para cada nível que você atinge dentro da náutica,